Prótese peniana semirrígida. Como é a vida após o implante de uma prótese peniana semirrígida? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos falar, claro, o que é uma prótese semirrígida, se é uma boa opção para você, se não é uma boa opção para você, como são ali os primeiros dias após a cirurgia de prótese peniana semirrígida e como é a vida depois da alta, a vida no dia a dia de um homem que tem uma prótese semirrígida. Será que, e por último, né, será que precisa de manutenção? Não precisa? Precisa trocar de tempos em tempos ou não? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e aqui no meu canal falamos tudo sobre disfunção erétil, próteses penianas e aumento peniano. Então vamos nessa. Como é a vida após o implante de prótese semirrígida, né? Os pacientes ficam, caramba, doutor, será como que vai ser ali nos primeiros dias após a cirurgia, no meu dia a dia, na hora da relação? Vamos nessa. Primeiro ponto, claro, o que é uma prótese semirrígida? E tem muitos homens que não sabem, tá? Tem pacientes que chegam aqui pensando que é uma coisa e veem que é outra, então isso é muito importante. Vamos lá. Uma prótese peniana semirrígida é um dispositivo para homens que têm problemas de ereção, disfunção erétil, impotência sexual. E para homens que têm impotência sexual e já tentaram outros tratamentos, como tadalafila, sildenafila, bomba de vácuo, injeções intracavernosas, e eles já tentaram esses tratamentos e não estão felizes ou não funcionaram com esses tratamentos. Então, se ele já tentou outros tratamentos e não está satisfeito, sem dúvida, a prótese peniana é uma ótima opção, tanto a prótese peniana semirrígida como a prótese peniana inflável, porque a prótese peniana ela resolve o problema de disfunção erétil. O paciente que tem uma prótese ele não depende de nenhum medicamento, de nenhum método para ter uma relação ali saudável a hora que ele quiser, com quem quiser, onde quiser. Então esse é um dispositivo que nós realizamos uma cirurgia onde nós vamos implantar a prótese peniana semirrígida no paciente e ele vai ficar para sempre com aquela prótese. E aí fica sempre aquela dúvida, né? Doutor, vão ver que eu tenho a prótese, vão ver essa coisa branca lá, pendurada? Não. Vai parecer que você está sempre com uma certa ereção. Que você vai estar ali com o pênis esticado constantemente. Nós vamos falar detalhes sobre como guardar uma prótese peniana mais à frente. Se você tem um interesse aí por implante de prótese semirrígida, mais detalhes, vou deixar um card aqui de um outro vídeo que explica detalhes disso aí. Beleza, e aí vem a segunda, né? Para quem é a prótese semirrígida, já falamos, homens com disfunção que não estão satisfeitos ou não funcionaram com outros tratamentos, mas muito importante, para quem não é uma prótese semirrígida, todo homem que vai colocar uma prótese semirrígida? Não. Existem pessoas que querem colocar prótese para aumentar o pênis. Não vai aumentar. A prótese ela vai ser colocada no máximo tamanho e calibre do pênis daquele paciente. Então, a prótese nunca vai ser feita por um motivo estético, mas sim por um motivo funcional, homens que não têm boas ereções. E aí vem, doutor, após a cirurgia, como é a recuperação, os primeiros dias? Ele entra no centro cirúrgico sem prótese e sai com a prótese. Então, um paciente que acaba de realizar uma cirurgia de prótese peniana, ele sai com um curativo grande ali, enfaixando todo o pênis do paciente, e ele sai com uma sondinha urinária pelo canal urinário. Ele fica com isso aí de um dia para o outro. Ele dorme no hospital de um dia para o outro. No dia seguinte, nós podemos trocar o curativo e tirar a sondinha urinária. E nos primeiros dias após a cirurgia, ele não vai ter uma facilidade para dobrar a prótese. Então, idealmente, ele vai ficar com o pênis ou liberado em casa, lá no quarto dele, liberado, ou ele coloca para cima e coloca aqui uma calça, uma bermuda, um short, prendendo o pênis para cima. Essa lateralização da prótese semirrígida nos primeiros 15 dias após a cirurgia, ela pode ser um pouco mais difícil, pode ficar mais dolorido para lateralizar. Depois ele vai conseguir lateralizar numa boa. Mas nesses primeiros dias não é uma coisa tão simples. O paciente vai tomar antibiótico por 14 dias, vai tomar remédios para dor, para evitar que tenha qualquer incômodo ali por cerca de 7 a 14 dias também. E eu sempre recomendo para o paciente evitar de trabalhar, não seja que seja um home office muito tranquilo, pelo menos aí uns 10 dias. Depois de 15 dias ele já consegue ali lateralizar o pênis, já começa a ficar uma coisa muito mais confortável e aí fica faltando, sem dúvida, o grande momento ali que é a relação sexual. Isso
nós vamos liberar com cerca de 45 dias, 1,5 mês, em média, nós liberamos para a relação. E aí o paciente, é o momento que o paciente para de vir aqui no consultório, não tem mais curativo para trocar nada, é a alta mesmo para ele estrear a prótese. Como que é uma relação tendo uma prótese peniana semirrígida? O primeiro ponto é o seguinte: a prótese vai garantir uma excelente rigidez para aquele homem ter uma relação do jeito que ele sempre teve. Seja uma relação vaginal, anal, oral, na posição que ele quiser, ele consegue tranquilamente ter uma relação com a prótese semirrígida. E aí também uma dúvida, essa é muito comum: doutor, o meu pênis vai ficar frio, gelado, vai ficar um pênis morto, com uma coisa lá dentro? Vamos lá. A enorme maioria dos pacientes, enorme, não posso falar totalidade porque com um ou outro isso pode acontecer, mas grande parte dos pacientes, após a cirurgia de prótese, quando ele está excitado, ele está com tesão, ele está ali no momento quente, o pênis dele se enche de sangue e a glande também fica ali mais inchada, o pênis fica mais avermelhado, bem mais quente e ele tem a relação numa boa. A prótese, ela dá o suporte para ele ter ali uma rigidez suficiente para penetrar. Mas ele ainda continua com o pênis quente, com a glande bem cheia. Isso é muito importante. Dá para garantir que isso vai acontecer? Não. Em alguns pacientes, principalmente aqueles que tinham uma disfunção muito, muito grave antes da cirurgia, pode ser que esse enchimento secundário, esse enchimento de sangue por cima da prótese, ele fique mais comprometido. Mas de qualquer forma, tendo ou não tendo ereção secundária, ele consegue ter relação como sempre teve, com sensibilidade, prazer e ejaculação como sempre foi. Então, após a alta, aí 45 dias é para vida normal após a cirurgia de prótese. E aí, outra dúvida: doutor, como que eu vou esconder a prótese semirrígida? Bem, a prótese semirrígida é composta aqui por esses dois cilindros, nessas duas hastes que vão ficar no pênis. Ele vai lateralizar a prótese. Ele vai lateralizar a prótese. É assim que ele vai guardar. Ele vai lateralizar o pênis, colocar a calça, a roupa por cima e no dia a dia vai passar batido. Ele vai ali fazer as atividades dele como ele sempre fez. Agora, se ele ficar pelado, sem roupa, nu na frente de outra pessoa, vai ficar um volume ali. Se ele ficar, vai parecer que ele está com uma ereção. Se ele tiver com uma sunga na praia, na piscina, no clube, vai ficar um volume ali na sunga. Não é legal, não dá para esconder tão bem assim com roupa de banho. Mas no dia a dia, calça jeans, trabalhando, roupa social, se não for aquela roupa social super apertada, igual um cantor sertanejo, vai ficar tranquilo ali para ele. Agora, doutor, eu faço questão de poder usar sunga, eu surfo, eu jogo futevôlei, eu gosto de ficar de sunga na praia. Aí você coloca uma prótese inflável, que essa dor de cabeça você não vai ter. Ah, não, doutor, eu não ligo para isso não, eu só quero mesmo resolver minha vida, essa coisa de esconder para mim não é um problema. Beleza, vai colocar de lado, vai ficar escondido. Tem gente que fala para esconder para baixo, não gosto, tá? Para baixo não fica muito legal. É porque a prótese é para deixar ele para frente e para cima. Para baixo, geralmente, é porque a prótese ela tá mais folgadona. É melhor ele deixar para o lado. Então, é assim que ele vai esconder no dia a dia. E é difícil um paciente, sabendo disso tudo, ele faz a cirurgia de semirrígida e ele ainda ficar ali incomodado com a forma de esconder. Geralmente o paciente, quando a gente tem essa conversa aqui no consultório, tira todas as dúvidas, ele vai para a cirurgia e sai muito tranquilo, é difícil ele querer. Mas, se ele mesmo assim estiver incomodado, ele troca por uma prótese inflável. A prótese inflável, vou até deixar um card aqui em cima sobre prótese inflável. Ele aperta um botãozinho e a prótese murcha. Aí ele pode usar sunga, ele pode ficar sem roupa na frente das outras pessoas, ninguém vai saber que ele tem prótese, nada disso. A prótese inflável ela vai esconder muito melhor. E por último aqui, doutor, eu coloquei uma prótese semirrígida, eu tenho que trocar de quanto em quanto tempo? Eu tenho que fazer revisão? Tem manutenção? Essa também é uma dúvida muito comum dos pacientes. E a ideia é, você colocando uma prótese semirrígida, que você fique com a prótese para sempre. A ideia é que você não tenha que trocar essa prótese. O que pode acontecer ali depois de muitos anos de prótese, é ela começar a ficar um pouco folgada ali no corpo cavernoso
e ela começar a dar uma rodadinha, assim, o pênis roda um pouquinho para um lado, roda um pouquinho para o outro, mas isso não compromete de forma alguma a relação sexual. Então não existe nenhuma obrigação de manutenção. Pode quebrar uma prótese de qualidade, ó, essa aqui é uma prótese da Boston Scientific, essa aqui da Coloplast, são as duas principais marcas de próteses penianas no mundo. Eu particularmente nunca vi uma prótese dessas aqui quebrar. Existem várias outras marcas aí realmente. Saindo dessas duas, a qualidade ela é inferior. E aí eu já vi realmente algumas dessas próteses quebrarem. Se quebrar, tem que fazer a cirurgia e trocar de prótese, mas não existe essa obrigação ao longo do tempo. Beleza, pessoal? É um prazer ter vocês aqui. Curte o vídeo, mandem suas dúvidas e tamo junto.